Agora sim, boa noite, meus brothers and sisters, todos bem? Espero que sim. Hoje, 21 de agosto de 2024, 19 horas e 7 minutos, quarta-feira, e damos sequência aí para a turma do Nasdaq Trader 5, mais uma aula de Mindset e Comportamento. E, mais uma vez, hoje, estamos sendo presenteados com a Cristiane, ela que inclusive ela me passou o mini currículo dela aqui, né? Hoje é psicanalista e terapeuta especialista em traumas emocionais e vem nos entregando aí conteúdos, né, bastante interessantes para que nós possamos aí ajustar o nosso comportamento diário numa profissão que é tão exigida aí por essa parte que é o comportamento. Mas antes de eu passar a palavra para ela, deixa que eu dar o boa noite já aos participantes, e na sequência eu entrego aí o conteúdo nas mãos da Cristiane. Então, boa noite, Bacate, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Alessandro, boa noite, Alex Alves, boa noite, Alexandre Borges, boa noite, Alan, boa noite, Arthur Santos, boa noite, Carlos S., boa noite, Carolina Réveillon, boa noite, Cristiane, seja bem-vinda, muito obrigado. Boa noite, Débora Geres, boa noite, Dudu Vasconcelos, boa noite, Edenilson Bey, boa noite, Fábio Fortunato, boa noite, Fábio Antunes, boa noite, Felipe Delângelo, boa noite, Felipe Vanpré, boa noite, Floriano Barbosa, boa noite, Gustavo Borges, boa noite, Igor J. dos Santos, boa noite, Johnny Gonçalves, boa noite, Juliano Scheffer, boa noite, Leandro de Siqueira, boa noite, Leandro Gobo, boa noite, Luiz Felipe, boa noite, Luiz Felipe Oliveira, boa noite, Luiz Leão, boa noite, Nélio Nova, boa noite, Patrícia Pezzini, boa noite, Paulo Giovanni, boa noite, Plínio Bertolucci, nosso menino prodígio, boa noite, Renato Sibon, boa noite, Ronildo Pessoa, boa noite, Rosilene AP, boa noite, Samir Eike, boa noite, Cinechiro Cochio, boa noite, Sérgio Itazar, boa noite, Silvio Barbosa, boa noite, Thalita de Jesus e boa noite, Valdir de Castro, sejam todos muito bem-vindos. Temos horário para cumprir, então os que forem entrando na sequência, nós damos o boa noite mais para frente. Estou passando aí a palavra para a Cristiane, hoje ela tem um conteúdo novo para nos intrigar, então, Cristiane, seja bem-vinda, muito obrigado, passo a palavra a você, fique à vontade aí em falar e em passar o seu conteúdo para nós, por favor. Muito obrigado, né? Primeiramente, por mais uma vez eu estar aqui, podendo colaborar com todos vocês. E eu gostaria de saber, hoje o nosso conteúdo, assim, é para dar uma chacoalhada mesmo com o pessoal, porque eu gosto de atividade, e eu espero que hoje caiam muitas fichas através das informações que eu vou trazer aqui. Eu gostaria de saber quem de vocês gostaria de saber agora se a sua habilidade física reativa está acompanhando a sua habilidade de raciocínio rápido durante as operações. Eu gostaria de saber se dessas pessoas que estão aqui, quem gostaria de fazer esse teste agora? Quem quiser participar, abra a câmera e vem estar aqui conosco para eu ver seu rostinho, para a gente interagir e eu iniciar o conteúdo. Você que tem participado das operações, como tem sido a sua experiência? O que tem acontecido com você, o seu lado emocional, o seu lado reativo, físico, mental, o que tem acontecido com você? Então, olha só, parece que tem pessoas querendo participar, mas está bloqueado. Deixa eu ver aqui. Bloqueada? Tá. Não, eu não. Alguém colocou aí. É que eu gostaria. Então, eu gostaria vou abrir a câmera, só um minuto, vou abrir. Quem é a pessoa que vai participar? Só para eu saber, para eu poder liberar. Vamos ver aqui. Eu gostaria que as pessoas abrissem as câmeras e participassem. Está tudo liberado, pessoal. Câmera liberada, chat liberado, fiquem à vontade. E a pessoa que for que se predispor, levanta a mão.
para poder a doutora falar com ela, por favor. Então, pessoal, hoje eu gostaria que vocês, quem for participar aqui desse teste, me desse um sinalzinho para eu saber aqui. O Valdir. O Valdir quer e o Juliano Scheffer quer. Certo. O então, Plínio olha só. também. Tá joia, Plínio? Deixa só a câmera aberta, então, que eu preciso estar olhando para você. Para vocês. Então, olha só, todos que forem participar aqui comigo para testar a sua habilidade de raciocínio lógico, a sua habilidade reativa, para saber se você está tendo um desempenho de acordo com aquela parte auditiva, aquela parte visual, a parte reativa, física. No momento das suas operações, a gente vai fazer um pequeno teste agora, para que eu possa entrar com conteúdo para vocês hoje. Então, olha só, quem for participar aqui comigo, esteja olhando para mim agora nesse momento, ok? Eu gostaria que vocês colocassem as mãos de vocês assim, do jeito que eu estou fazendo, certo? Isso, coloque dessa forma. Preste bem atenção no comando verbal que eu vou passar para vocês. E aí eu vou contar até 3, e aí vocês sigam o que eu falar, ok? Assim a gente vai estar fazendo esse teste. Então, olha só, preste bem atenção agora aqui em mim. Quando eu falar 3, vocês sigam o meu comando verbal, tá certo? Então, agora, primeiro, todo mundo respira profundamente, para estar oxigenando o cérebro, para vocês estarem acalmando. E agora voltem aqui para mim, preste bem atenção nas minhas mãos, preste atenção no que eu vou falar, tá bom? Vou contar até 3. Quando eu falar 3, sigam o que eu vou falar, tá? Então, olha só. 1, 2, 3. Coloque a mão na nuca. Rapidamente. Vocês perceberam? Perceberam? O que você, cada um fez aí, quando eu falei, coloque a mão na nuca? Primeira reação é seguir o que você fez. Exatamente. Testa. Vocês Eu ignorando o seu gesto. A minha nuca agora está na frente. Cada um dá o nome que quer, né? Isso tudo é para provar para vocês que nessa profissão como trader, vocês, quando eu falo assim, que quando, né, vocês sentam para operar, quando a gente precisa estar com a nossa atenção plena ali, voltado para as informações dos gráficos, tudo que está acontecendo ali, não basta só a parte teórica que vocês estudaram. Pode ler quanto que for de livros, aprender as técnicas, que naquele momento das suas operações, o que vai estar te comandando é o seu inconsciente, através de toda a sua história de vida. Aí vocês devem estar pensando assim, mas toda a minha história de vida é muita coisa. Mas olha só, o nosso cérebro, ele é muito sensível e ele impressa nele as emoções mais fortes. E o que tem a ver esse teste que a gente fez agora, do verbal, o comando verbal, que a gente pode comparar com a parte teórica que a gente estuda, que a gente escuta falar como que deve ser na prática, como que deve ser na aula, o que tem a ver essa parte
que, da minha audição, do meu lobo temporal, com a parte do comando verbal que eu dei, e, ao mesmo tempo, o gesto físico que eu fiz e que a maioria... Lembra que eu frisei várias vezes? Sigam o meu comando verbal. Falei 3 vezes meu comando verbal. E quando eu fiz o gesto, todos tiveram a reação física igual eu fiz. Isso é para provar, porque isso já foi testado cientificamente, que nós temos em nosso cérebro, que ele tem comandos diferentes e que quando nós damos para o nosso cérebro, com várias partes com comandos diferentes, mais de 7 informações, ele não consegue cumprir todas. Ele buga. Então, por isso que eu já falei, acho que algumas vezes, em outras vezes que eu estive aqui, deixe a sua tela o mais limpa possível de informações. Eu sei que é necessário ter a informação ali com a cor vermelha, com a cor verde, com a cor branca, com a cor preta, mas deixe ela o máximo opaca possível. Porque, olha só, você está lidando com uma máquina, que é o nosso cérebro, que ele vai estar sempre pronto para receber os seus comandos. E ele vai estar, através da repetição, aquilo que você repetir mais vezes, todos os dias, associado com o que eu pensei, igual eu falei para vocês, coloque a mão na nuca. Foi tão rápido. E quando vocês estão ali operando, principalmente quem opera no day trade, vocês têm muitas informações e precisam ter tomadas de decisões muito rápidas. Então, alguma parte do cérebro vai ficar em prejuízo. Você vai, a tendência, igual eu mostrei aqui para vocês, a tendência de nós, seres humanos, é seguir o visual. Só que a parte do visual, que a parte do cérebro que é responsável é a parte occipital, ela está em outra parte diferente do córtex pré-frontal, que é onde raciocina. Então, quando você está sentado ali para operar, você não vai estar utilizando essa parte do raciocínio lógico. Você está indo mais pelo visual. Então, por isso, muito cuidado. Vocês viram aqui que a tendência foi seguir o movimento físico de um. Então, por mais que você tenha conhecimento técnico, mais tenha conhecimento teórico, o que vai estar te comandando ali, principalmente, é o que você vai estar vendo. E aquilo que você está vendo, você está mandando comandos para o seu cérebro. E na medida que você repete esses comandos, ele entende que é para ele fazer. Ele só vai cumprir sua ordem. Ele só vai cumprir sua ordem. Então, quando você senta lá para operar, se você não está preparado, não sabe, não se conhece, não consegue perceber qual é o momento, qual a hora do dia que eu funciono melhor. O meu melhor horário para eu operar é de manhã, é à tarde, é à noite. Qual é o meu funcionamento? Precisa fazer essa autoanálise, se conhecer fisicamente. Igual, por exemplo, eu, Cristiane, funciono melhor de manhã. Minha mente está toda aflorada, eu estou cheia de energia de manhã. 4 horas da manhã até 11h30, eu estou no meu horário cheio de poder.
Depois de meio-dia em diante, eu já fico mais lenta, então as minhas atividades são mais voltadas para os meus atendimentos terapêuticos, para estudos, e na parte da noite, deu 19 horas, parece que vai desligando as chavinhas do meu cérebro. Por isso que todas as vezes, quando eu tenho que vir aqui, eu fico, sim, preocupado. Será que eu vou conseguir me lembrar de tudo? Porque eu já me conheço. Aí eu te pergunto, você se conhece? Você sabe se você é uma pessoa mais reativa, de seguir os movimentos dos outros? Às vezes acontecem decisões, situações que a gente precisa agir rápido. E vocês escolheram uma atividade que precisa agir muito rápido. Às vezes, precisa fazer entrada e entra um pouquinho atrasado, ou perde o momento. Aí eu te pergunto, será que essa hora que você está operando é no, o horário do seu melhor desempenho físico e mental? E o que tem a ver o raciocínio com o meu físico e com o meu emocional na hora das operações? Como nós somos seres reativos, o que vai estar em primeiro lugar são as nossas necessidades físicas, comandadas pela parte do nosso cérebro, do cerebelo, cérebro reptiliano, que ele é responsável 100% das nossas reações. Ele está o tempo todo te preparando ou para lutar com aquela situação ou para fugir daquela situação, porque é desagradável, então ele te prepara o tempo todo para uma dessas situações. Quando você senta para operar, se você não estiver bem, ele vai lutar de todas as formas para que você desligue tudo em volta que as outras pessoas estão falando e vá atender primeiramente as suas necessidades físicas. Por isso que eu sempre falo nos meus atendimentos, vai operar? Primeira coisa, tome um banho, vista uma roupa, não opere de pijama, você está dando comandos mentais para o seu cérebro. Se você for operar de pijama e com fome, ele vai identificar que aquilo ali que você está fazendo não tem tanta importância. Porque você não vai sair para uma reunião com outras pessoas de pijama, sem tomar banho, entende? São comandos mentais. Como que eu estou? Eu dormi bem? Eu estou com fome? Eu estou com dor? Eu atendi uma pessoa que estava indo tudo bem nas operações, já estava com a conta aprovada, já estava faltando 2 dias para fazer o saque. Final de semana, jogou futebol, quase arrancou a unha do dedão. Entrou nas operações segunda-feira, com a unha, o dedo latejando. Ele quebrou as contas. Qual parte dele que estava no comando ali? Era a parte física, reativa. E vocês prestaram aqui atenção nos seus corpos, o que vocês fizeram. Então, quando você senta para operar, sim, o seu emocional está 100% ali no comando. Porque se você tiver com a barriga roncando com fome, você vai ficar pensando, eu estou com fome? Qualquer mudança ali no gráfico já, porque está tudo voltado a sua atenção para o seu físico. Você é tomado por medo, por frustrações, por raiva, nervosismo, fúria, impaciência, irritabilidade. E tudo isso tem a ver com o seu emocional, e principalmente com a sua história de vida. Ficou meio confuso? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim, eu estou. Tá certo. Por que eu falo assim, dessa forma? Tem a ver com o emocional, o físico importa, sim. E é claro que a gente nunca vai estar 100% tudo maravilhoso para que
possa sentar em frente ao computador e fazer suas operações, mas pelo menos a autoanálise, o autoconhecimento, vocês precisam iniciar. E outra coisa, por quanto tempo eu consigo permanecer focado? Por quanto tempo? E qual horário do dia eu funciono melhor? Eu consigo ficar mais focado na parte da manhã? Então, esse é o seu horário. É na parte da tarde? Esse é o seu horário. Eu tenho visto algumas pessoas... Deixa eu só dar um beijinho aqui pro Dan. Eu tenho visto algumas pessoas achando que é o máximo de prazo, de horas que tem que ficar diante do computador, o máximo de hora possível. Começar a operar às 4 da manhã, isso é real, não estou supondo nada aqui não. Estou trazendo que já me trouxeram. Das 4 da manhã, vai até 11 e pouco, depois volta, fica tarde, depois ainda faz alguma operação à noite. Cadê a vida fora da tela? Não é, isso não é achismo meu, não é a quantidade de horas que vocês vão ficar, que vão trazer a consistência positiva de ganho. Achei interessante, sim, que consistência todos vocês já estão tendo, tá? Todos vocês já estão tendo consistência. Agora, eu pergunto para vocês, vocês estão tendo consistência em ganho ou consistência em perdas? Qual é a somatória dos seus resultados? Percebe? É aí que você vai estar analisando, através da somatória dos seus resultados. Se você está tendo mais perdas, se você está tendo mais descontrole emocional durante as operações, o que está acontecendo? Qual parte sua está manifestando ali naquele momento? Entende? O que está acontecendo aqui na minha vida? Por que eu quis fazer esse teste também aqui físico para vocês? Para vocês verem como que, se eu estiver aqui tudo bem, tranquila, tá tudo beleza, vou sentar aqui agora para operar. Vamos supor, vocês casados, chegam a esposa de vocês, irritada, nervosa. Olha aqui, ó, lembra o que aconteceu aqui conosco? O visual que comandou, apesar que eu dei o comando para fazerem o que a minha voz estava falando, todos fizeram o visual. Se você estiver operando em um ambiente que ficam pessoas passando, que ficam pessoas discutindo, brigando, ou durante as suas operações, chegar alguém irritado, nervoso, o que vai acontecer? Você vai desviar o seu olhar e, a partir daquele momento, seu emocional vai se igualar ao daquela pessoa que está desajustada. Você tem isso aqui, entende? A nossa tendência é imitar as reações físicas do outro. Percebe? Alguém quer fazer pergunta? E hoje o negócio aqui eu quero hoje movimentar isso daqui e mais assim na prática mesmo. O Valdir já estava com a mão levantada, depois a Aline está com a mão levantada. Aí, pessoal, fica à vontade para fazer perguntas para a Cristiane, tá? Fala, Valdir, pode falar. Ô, meu irmão, boa noite, tudo bem, Cristiane? Tudo bem, você? Eu acho que estava tão pronto que eu nem cliquei e minha mão já fez assim sozinha. Olha só, você falou ali em relação ao desgaste físico, emocional, essa junção das coisas. Mas um dos triunfos de a gente se desenvolver no mercado é o tempo de tela. Por exemplo, assim, ó, eu me desgasto muito, até comentei isso num outro momento, eu me desgasto muito na tela, assim, eu boto tanta energia que chega a ficar escuro aqui o negócio, tanto peso que eu coloco para que tudo funcione. Então eu comecei a perceber que, sei lá, 2 horas e meia por dia é meu máximo. Só que ao mesmo tempo,
eu me culpo por não ficar mais tempo, porque, tecnicamente, eu vejo pelos pessoal, né? Quem está bem é porque ficou muito tempo na frente da tela. Então, a impressão que eu tenho é que eu estou atrasando um processo. Aí eu fico bugado com essa história. Todas as pessoas chegam com essa mesma narrativa para mim. E todas elas se sentem extremamente frustradas e culpadas, principalmente quando eu falo para escolher um horário, porque não adianta nada você ficar lá o dia todo fora do seu foco, fora das suas condições físicas. Eu te pergunto, qual tem sido a somatória dos seus resultados nessa quantidade de hora que você tem ficado? Ah, eu não vou falar isso em público, é feio. Tô brincando. Mas não é muito positivo. Não precisa vamos me lá. responder, não precisa me responder, eu só quero que você se analise. Se está funcionando, precisa funcionar para você. Entende? É igual eu falei, o nosso cérebro não suporta muitas informações. Tenta fazer isso com você. Coloca muitas informações para ver se você dá conta. Olha só, mulher, você já deve ter constatado isso. Mulher consegue fazer até 5 atividades ao mesmo tempo. Ela consegue estar aqui olhando alguma coisa, consegue ir lá pôr um feijão para cozinhar, consegue pôr roupa para lavar, consegue olhar o menino, consegue. Coloca 5 atividades para você fazer, se você vai dar conta. Não consegue. Não consegue. Entende? É isso que eu estou falando. Se analise se está funcionando para você. E outra coisa, o tempo de tela não quer dizer que você tem que ficar 12 horas direto. O que eu estou trazendo essas informações não são minhas. Eu tenho estudado profundamente também neurociência para entender melhor o funcionamento do cérebro, para entender melhor como que a pessoa age em momentos de alta de nervosismo, de ter que ter respostas rápidas com várias informações ao mesmo tempo. Entendeu? E eu gosto muito de 2 autores que eu tenho estudado, que estudei eles um pouquinho, Mark Douglas e o Ivan Santana. Eu gosto muito do Ivan Santana porque ele é brasileiro. E quando a gente observa, por exemplo, algo que acontece lá nos Estados Unidos demora 5 anos para chegar aqui. Então, quer dizer, a mentalidade de uma pessoa aqui já está atrasada em relação ao desenvolvimento lá. Então, por isso que eu gosto do Ivan Santana, porque ele é brasileiro, ele está inserido no nosso contexto cultural, ele sabe que nós, brasileiros, tudo que nós vamos fazer, primeiramente, a gente está focado no dinheiro, por causa das necessidades. Sempre. Eu tenho, olha, todos que chegam para mim, chegam que operam pelo dinheiro. Pelo dinheiro. Entende? Deixa eu ver aqui. Senão, saiu o que estava escrito. Acho que ela falou alguma coisa sobre as 7 informações ali. Eu estou com o material aqui, que eu coloquei aqui. Eu fiz um resuminho aqui, eu vou ler para vocês daqui a pouquinho. Vocês percebem o que acontece? O que eu tenho percebido nas sessões com pessoas que operam mais de 10 anos e hoje elas estão compulsivas com transtorno de impulso. Elas não conseguem parar de clicar sem parar. Elas têm muitas horas de telas, mas não têm a consistência de ganho. Percebeu, Valdir? Que não é a quantidade. Eu estava conversando com uma outra pessoa, que é meu assistido, sobre isso. Claro que eu não vou falar o nome, porque faz parte das minhas sessões e tem sigilo. O tempo de tela. A pessoa falou assim, mas eu tenho uma teoria comigo assim, que se eu repetir algo 1000 vezes,
eu vou ficar excelente naquilo. Ok. Se eu pegar os ingredientes e fazer a mesma receita 1000 vezes, eu vou ficar excelente como boleira naquela receita. Porque os ingredientes não são variáveis. Vou estar sempre usando a mesma marca da farinha de trigo, vou estar usando sempre os 4 ovos, a mesma quantidade de manteiga. É previsível. Agora, se eu pegar essa mesma receita e começar a ter variáveis ali, alguém vier e substituir os meus ingredientes, as minhas 1000 horas vão ter resultados diferentes. E a cada dia que vocês entram para operar, o mercado está diferente. Se você pegar a mesma operação que você fizer hoje, copiar, no outro dia você pegar a mesma e colocar lá, vai dar outro resultado. Se você pegar depois de amanhã a mesma, pega a mesma operação, repete ela 1000 vezes e veja se vai dar o mesmo resultado. Porque vocês estão lidando com variáveis do mercado financeiro. Variáveis. Então, não é o tempo de tela que você ficar ali em frente que vai te trazer a consistência de ganho. É o tempo que você ficar observando e tentando acertar. Não é clicando aleatoriamente, contando com a sorte do resultado. O que eu percebo, que já foi constatado nos meus atendimentos, que essas pessoas que já têm anos nas operações, que não estão ainda tendo consistência de ganho, estão tendo consistência de perdas, porque estavam acreditando que era quantidade de horas, ficar por conta disso, só de ficar em frente às operações, clicando aleatoriamente. Percebe? Nós somos reativos na visão. Aquilo que a gente vê, a gente tem tendência de, antes de raciocinar, seguir o movimento, e nem sempre o movimento vai levar na certeza de acerto, ainda mais quando conta com variáveis. Conseguiu entender, Valdir? Eu vou te fazer uma perguntinha, mas ficou bem claro, obrigado. Só para complementar, para dar para outra turma ali. Existe algum estudo que identificou, eu sei que talvez é uma resposta muito variável, né, mas vamos lá, que identificou, por exemplo, assim, qual um período de maior probabilidade de você conseguir realmente ficar encaixado aqui sem se prejudicar? Existe um tempo, assim, ou é muito de cada um? É muito de cada um. O que eu vejo, igual eu estou te falando, eu gosto muito da experiência do que foi passado pelo Mark Douglas. Ele passou pelo momento da quebra da Bolsa. O Ivan Santana também. O que eles falam, e outros também que eu tenho pesquisado, não é a quantidade exagerada que você vai ficar ali. É igual eu falei no começo. Se conheça melhor. Perceba como que você funciona bem. Entende? Qual é o momento que você está no seu melhor desempenho? Como que você funciona bem? Tem pessoas que funcionam bem à noite. Eu conheço pessoas que eu atendo que gostam de operar à noite. Eu, Cristiane, deu 19 horas, eu já sei que o meu cérebro desliga. Eu já quero relaxar. Eu funciono melhor das 4 da manhã até umas 11h30. Então, o meu funcionamento é esse. Então, se pega a pessoa que funciona melhor à noite, eu tenho uma pessoa que eu atendo que é assim, ele funciona melhor à noite. Se colocar ele para operar de manhã, porque ele acreditava que ele tinha a obrigação de operar de manhã, no momento da abertura do pregão, só que ele estava com sono. Ele só estava pensando em acabar com aquilo ali logo, porque ele queria dormir. O fuso horário
bagunçou todo o organismo físico dele. Então, adianta ele estar lutando contra o seu físico, vai perder. Entende? Então, primeiramente, qual que é a resposta que eu tenho para te dar? Se conheça melhor. Eu faço esse mergulho com os meus assistidos, para eles se conhecerem melhor. Qual é o seu momento que você está bem? Como que você, quanto tempo você consegue ficar focado? Começa a notar isso. Quanto tempo eu fico focado? Consigo ficar focado ali na tela 20 minutos? 2 horas? Se é só esse tempo, o restante você está desgastando o seu cérebro. Você não vai conseguir consistência fora desse tempo que você não está funcionando bem. Seria maravilhoso, maravilhoso. Por exemplo, se eu, Cristiane, for fazer um estudo de anatomia, for assistir ali uma dissecação de um cérebro, sempre vai ser o mesmo modelo de cérebro. Sempre o procedimento será o mesmo. Então, eu estarei repetindo 1000 vezes o mesmo procedimento que não é variável. O mercado financeiro é variável. Ok? Olha aqui, eu vou até ler aqui uma mensagem que eu passei para essa pessoa ontem, só para você entender, porque eu fiquei analisando isso várias e várias vezes. Eu falei, gente, deixa eu achar aqui no meu celular, só um minutinho. Aqui a resposta que eu dei para ele quase depois de uma semana, porque ele acreditava, né, que se ele repetisse 1000 horas no mercado, ali, ele ia ficar excelente. Então, olha só, sobre o que falamos na sessão anterior, e sobre a teoria da repetição de 1000 vezes, que você acredita que se torna excepcional em algo, até em parte concordo. Eu falando para ele, até em parte concordo. Por exemplo, quando repetimos uma receita de bolo com os mesmos ingredientes por 1000 vezes, o resultado será melhor cada vez, porque é tudo previsível, entende? Aquilo que é previsível, você fica melhor. Igual, por exemplo, quando você vai treinar o seu cérebro a dirigir um carro, entende? Você vai ficar melhor se você repetir passo a passo 1000 vezes. Aí eu respondi assim, o resultado será melhor a cada vez, porque tudo é previsível, os mesmos ingredientes, a mesma forma de execução da massa. Agora, olha aqui, esses dias estive fazendo algumas análises sobre isso e confirmo o que te falei. Realmente, no day trade, isso não acontece. Não é a quantidade de horas que você repetir ali na plataforma que irá te trazer excelência, porque o cérebro nunca aprende quando você tem um ambiente, que é a plataforma de operações, e oscilações do mercado financeiro. Olha só, o cérebro nunca aprende onde as recompensas não são previsíveis. Entende? Não são previsíveis. Mesmo que você repetir o mesmo tipo de entradas e saídas, cada dia terá um resultado. Então, o cérebro não vai aprender a chegar na excelência. O que vai te dar bons resultados é treiná-lo a receber a dopamina controlada. Vou falar sobre isso agora. Receber a dopamina controlada, fazendo o que já te expliquei. Isso eu expliquei para ele na sessão. Uma entrada e uma saída positiva. É essa a repetição do resultado positivo que alguém que vai te trazer consistência de ganho. Aí eu expliquei, fiz as explicações para ele que eu faço durante as minhas sessões. Conseguiu entender que é diferente quando o objeto é estático, você repetir horas, você consegue a excelência. Quando tem variáveis, isso não sou eu que estou falando, isso é ciência, está comprovado. Quando tem variáveis,
você não chega na excelência pela repetição. Porque cada dia que você vai repetir a mesma coisa, está diferente. Entendeu? Deixei vocês todos mais encafifados, né? Mas Não, o meu todo sentido. objetivo é trazer clareza para ajudar, né, a chegar na consistência de ganho. Porque consistência de perda, a maioria já está tendo. E não é esse o Certeza. objetivo de vocês, né? Quem mais queria perguntar? Acho que é a Aline Aline, Saldanha. né? Isso. Boa noite, pessoal. Tudo bem, Aline? Tudo bom? Boa noite, Eu estou Aline, fazendo tudo bem? e falando com vocês, porque a mulher tem 5 coisas juntas, não é isso? É isso aí. Deixa eu te falar, que você estava falando do ambiente, né? Que o que a gente vê, ele produz. No escritório aqui em casa, opera eu e o meu marido, um do lado do outro, né? E aí, o que acontece? Tipo, às vezes, a gente acaba atrapalhando um ou outro, eu percebo, Isso. né? Se eu Aham. estou num dia de gain, ele está num dia de loss, a energia é totalmente diferente de um e do outro. E aí isso acaba interferindo, que nem semana passada eu estava tipo, uns $800 positivo, eu fui falar alguma coisa com ele, ele me respondeu meio atravessado, eu perdi $300. Aí eu já levantei e saí, fui embora. Aí eu falo, mas assim, será que tem como a gente trabalhar junto, né, tão perto um do outro no trade e conseguir assim um bloqueio mesmo, né, emocional para poder trabalhar os dois, mesmo um ganhando, o outro perdendo e não conseguir interferir um no outro. O ideal mesmo é a gente se mudar, porque colocar um num lugar e outro no outro. Você viu o exercício que nós fizemos no início? Quando eu Eu pus a mão falei na... para... Não coloquei na cabeça, não. Você colocou onde? Na nuca? Na nuca. Ah, então, ótimo, excelente. Só que será que ele colocaria na nuca? Não sei. Entende? Vocês estando os dois juntos operando, a tendência é um seguir a reação do outro. Deixa eu te explicar só uma coisinha para você entender que nós somos energia, e eu sempre falo isso nos meus atendimentos. Eu nunca sei como que vai ser o atendimento do meu assistido naquele dia, porque não sou eu, terapeuta, que está no comando da sessão. É o inconsciente e a necessidade que aquela pessoa está tendo no dia. Mesmo que ela esteja em outro continente, a partir do momento que eu inicio a minha sessão com ela, nós entramos em conexão energética. E olha só, isso é incrível. Você já ouviu falar em inconsciente coletivo? Sim. Então, o que acontece? A pessoa estando lá em outro continente, e eu aqui em Goiânia, aquilo que ela está, hoje eu fiz um entendimento desse, aquilo que ela está sentindo lá, a energia dela, o que ela está irritada por dentro, mas não está demonstrando, e aquilo que ela está precisando falar ou ouvir, vem para o meu inconsciente e eu manifesto. E olha que eu sou treinada para isso. Agora, imagine você e seu esposo sentados ao lado, porque com certeza é pela necessidade física, pela necessidade de telas, isso tudo é compreensível. Mas, será que no íntimo da história de vida dele, que a gente não sabe como que foi realmente, o que será que ele passou na infância de sentimentos de frustração, ou, por exemplo, digamos, de comparação? Vamos supor que a mãe comparava ele com um coleguinha, ou com... Sabe, tem que dar resultado igual fulano. Por que você não é comportadinho igual ciclano? Por que você não é assim? Que não é... Quer dizer, ele já traz, um exemplo, tá? Só para você entender. Ele já traz uma carga de frustração interna, inconsciente. Aí, de repente, você do lado começou a se destacar. Vai manifestar nele um sentimento de
eu não sou bom o bastante, eu sei que eu fui criticado, eu não consigo produzir o meu resultado, ela consegue, sem falar nada. Isso já começa a gerar no pensamento dele. Como que você acha que ele vai reagir instintivamente com você ali tendo ganho ao lado dele? Inconscientemente, ele começa a mandar para você comandos energéticos, de emoção, que mesmo sem lhe falar nada, você já começa a ficar inquieta. E aí começa a gerar um sentimento de culpa que, nossa, será que eu mereço ganhar enquanto ele está perdendo? Percebeu? Então, é como se você se sabotasse naquele resultado. A tendência é essa. Eu atendi em julho uma situação semelhante, só que não era marido e mulher, era a pessoa e o cunhado. Sim, Toda vez que a pessoa estava ganhando, tendo já resultado para sacar, o cunhado sabotava ele. Os dois sim. operavam na mesma sala. É, porque antes a gente não operava junto, era em cômodos diferentes. E aí a gente montou o escritório e aí colocou junto, né? Mas a gente tá vendo que não tá dando certo. Não, não dá certo. Tá? Entendi. Por causa disso, por isso que eu falo, nem sempre a gente tem condições de saber o que está dentro da gente realmente, que aquilo que a gente passou no passado, lá, que a gente pensa que está lá 20 anos atrás, mas como o cérebro é atemporal, aquilo que aconteceu que me magoou demais na infância, já tem mais de 20 anos, eu acho que está lá atrás, mas para o cérebro acabou de acontecer. Então, algo que o outro faz aqui pode me abalar 100%, e eu não sei nem o que está acontecendo. Sim. Só para você ver como que é o inconsciente, como que a gente fez esse exercício aqui justamente porque eu queria que vocês percebessem que a gente copia as reações do outro, até inconscientemente. Vamos supor que você está tranquila, está ali, beleza, começou a operar tranquilo, seu esposo chega todo agitado, só do jeito dele dar os passos pesados, ou o jeito que ele está gesticulando, você já começa a desestruturar totalmente fisicamente, porque o seu físico tem a tendência de copiar os atos físicos do outro. Eu acho que sendo Então, um casal é um pouco pior, né? na questão das operações, estando junto é complicado nas Sim, operações. Eu tenho percebido pessoas que não conseguem operar acompanhando outras operações. Não conseguem. entendi. Porque Outra surgem coisa, várias reações que ela não consegue saber de onde que vem nem o que faz com aquilo. sim. E tem uma outra coisa, eu acho que não sei se todo mundo passou por isso. A antiga escola que eu estava, a gente começou a ver. Peraí, só um minuto. Não, eu vou chamar depois de novo, porque o telefone está tocando, aí eu faço outra pergunta. Tá bom? Obrigada. Tá, Joia? Nada. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? O Arthur tava com a mãozinha levantada também. Arthur. Oi, boa noite. Boa noite, doutora. Boa noite. Pode chamar só de Cristiane. Ok, Cristiane, então. Ah, Só aproveitando o gancho aí também da colega, né? Eu vivo o mesmo cenário, porém, né, na empresa. Eu sou CLT ainda, né? E eu percebo que em mim, emocionalmente, as pessoas ao redor, chefe, pressão de trabalhos, me sufoca com as operações, né? Que eu estou ali no momento, estou fazendo o paralelo do trabalho e da operação. Porém, aí entra no meu critério do meu horário. Eu produzo mais no período da manhã, que é o horário melhor para se operar também. sim. Tem alguma sugestão de eu estar lidando com esse cenário ou teria que estar mudando o meu jeito de horário? Por exemplo, mudar para a noite de operação? Você precisa Claro. se avaliar.
entendeu? Você precisa se avaliar. Eu não posso te dar essa resposta. Eu posso só te contar uma situação que eu atendi de uma pessoa, quase nesse caso. Ele trabalha em uma loja de móveis, certo? Então, ali ele tem que ficar atendendo os clientes entra toda hora. Então, ele opera desse jeito, com o olho aqui no computador, o olho lá. E o outro ainda aqui no patrão, que colocou câmera para ficar vigiando, porque percebia que alguma coisa estava acontecendo. E já pegou ele, que ele fica operando na hora do trabalho. Sabe qual que é o resultado disso, da história dele? Ele está perdendo o sobrado que ele e a esposa moram. Só para você ter ideia do que está acontecendo. Então, é o famoso Alt Tab, né? Chegou o chefe, Alt Tab, muda a tela. Saiu o chefe, você volta para o gráfico. Então, só que aí ele começou a quebrar a conta demais. E começou a estourar todos os cartões de crédito. E começou a pegar dinheiro emprestado. Só para você ter ideia, até com a agiota. Tá? Está numa situação tão complicada que ele vai ter que vender o sobrado que eles moram, que é o único bem que eles têm, para poder pagar as dívidas. Então, aí eu volto a pergunta para você. Você consegue operar num ambiente desse jeito? Lembra que eu falei que a gente não, quando a gente dá vários comandos para o cérebro, você não desempenha nenhuma daquelas atividades que você precisa desempenhar? Então, qual é o seu melhor horário? Você falou que é de manhã. O seu Isso. melhor horário para operar, você está no emprego. Então, você precisa arrumar um outro horário para você operar bem. O que é operar bem? É você ter compromisso com você de que naquele momento que você entrar ali, você saber que naquele momento, aquela plataforma, com aquele excesso de informações, tem a capacidade de adoecer seu cérebro. Então, você precisa ter responsabilidade com isso. Então, quando eu sentar para operar, eu vou sentar para operar bem a quantidade de tempo que eu consigo, que o meu corpo vai deixar. Eu preciso estar focado. Quanto tempo eu consigo ficar focado? Entende? Se eu consigo operar bem, consigo analisar por 30 minutos, melhor você pegar esses 30 minutos e sair no positivo e ir somando resultados positivos para chegar até o momento de você poder fazer um saque, do que você ficar fazendo várias tentativas e perdendo, tendo excesso de adrenalina e cortisol despejado em todo o seu corpo, e todo o seu cérebro e todas as suas células do corpo registrar aquela emoção negativa da perda. E isso é sério. Quando você tem mais resultados de perdas, você está exercitando o seu cérebro a criar hábitos de perda. E quando você começar a ter resultados de ganho, a pessoa não aceita aquele resultado e ela vai forçar até quebrar a conta. Eu escutei isso ontem no atendimento. Já tem 7 anos que a pessoa faz isso. Ele quer perder, sente muito prazer, porque aí fica livre daquilo logo. E aí já entra a história de vida. O que eu passei na minha infância, o que eu escutei, o que eu acredito hoje sobre as pessoas. As pessoas são confiáveis? Se eu ganhar todo esse dinheiro aqui, eu vou precisar investir, ou numa empresa, ou em alguma coisa. Eu vou precisar de pessoas. Eu vou estar sob o comando do governo, tem leis para obedecer. E eu não gosto das pessoas. Eu não confio nas pessoas, as pessoas traem. Então, para que eu não passe por isso, porque se eu ganhar eu vou precisar de pessoas, então eu quero eliminar isso agora. Então eu vou quebrar todas as contas. Isso acontece, isso é real.
Por isso que é preciso analisar a história de vida e você se analisar por quanto tempo eu consigo ficar focado, qual que é o melhor horário para eu operar, o que é melhor para mim. Eu ficar 1000 horas aqui sentado, não tendo tempo para mais nada, cansando o meu cérebro e tendo mais resultados de perdas, ou eu escolher um horário para sentar e operar bem, e depois que eu sair dali com um resultado positivo, mesmo que não seja a meta do dia, mas saia com resultado positivo, isso não sou eu que estou falando, as pessoas que eu estudo falam isso. Melhor operar em espaço de tempo curto e você sair positivo, mesmo que sua meta do dia seja 500, mas aquele dia o mercado só me ofertou 80, não tem mais nada aqui para mim, então eu prefiro sair com 80 positivo. E ir somando resultados positivos. Eu estou enviando comandos para o meu cérebro que apenas essa quantidade aqui de dopamina controlada eu consigo para hoje. Então, hoje eu operei bem. Amanhã, novamente, o compromisso. Hoje eu vou sentar para operar bem. Nem que seja só meia hora, mas opere bem. Entendeu? Porque Sim, sim. todo pensamento e emoção que você estiver recebendo durante as operações, que o resultado for negativo, você vai somando e somatizando através de sintomas no seu corpo aquele resultado. E outra coisa, o resultado das operações não ficam só ali. Quando você perde, eu gosto muito de usar ganhou e perdeu. Porque se você ganhou, quando você baixar ali, desligar tudo, as telas, a sua sensação, o seu comportamento de ganho vai refletir em todas as suas relações familiares, profissionais, sociais. Se você, aquele resultado de perda, quando você desliga tudo, também vai refletir no seu cérebro, no seu corpo físico, em todas as suas relações. Então, tenha bastante responsabilidade com você, com o seu cérebro, ok? Sim, eu levantei a situação porque aconteceu hoje. Vim 2 semanas de game, tranquilo, na meta ali, no gerenciamento, e aí, quando entrou as pessoas, o externo me atrapalhou, desconcentrou, entrou a sensação de fúria. Devolvi tudo e acabou quebrando a banca por causa dessa situação. Não pelo propósito que eu tinha, mas sim pelo que eu estava vivendo. Então, Entendi. percebe que então esse ambiente não é favorável e você está mais se prejudicando do que se ajudando? Então, escolha um horário onde você possa ficar sozinho e operar, mesmo que não seja no melhor horário. Mas é o horário que você vai começar a criar o hábito da repetição de bons resultados, para depois, em algum momento, você conseguir fazer essa transição e conseguir fazer as operações no melhor horário. Que você identifica que o seu Só mais corpo uma coisinha. funciona. Juntando nisso, essa questão de imigração, por exemplo, de querer sair da CLT para mexer com, no caso, o mercado americano, influencia um pouco também no emocional? Tudo influencia. Pesa Aí, bastante. para você, é igual eu falei, o que acontece lá nos Estados Unidos demora 5 anos para chegar aqui e começar a fazer uma mudança na nossa mentalidade. A mentalidade deles lá já está adiantada há muito tempo. Se aqui você já quer fazer uma mudança para acompanhar lá, será que você está nessa condição? Qual é a somatória dos seus resultados? Você tem tido mais ganhos? Já fez saque para você se bancar? Para você poder abrir mão? Certo? Saquei. Beleza, obrigado. Por nada. Cris, nós temos Oi? nós temos 3 pessoas que estão ali na fila para fazer perguntas para você. Como está o seu tempo? Tá.
Eu tenho que encerrar aqui 8h20, porque eu vou fazer um atendimento, que geralmente eu atendo a pessoa às 20 horas, mas eu pedi para atender às 20h30. Pessoal, então só para somatizar, temos o Felipe, o Diego e o Paulo. O Felipe vai fazer a pergunta agora. Se der tempo, os outros que estão na fila farão perguntas. Caso contrário, ficará com uma outra oportunidade. Eu conto com a compreensão de vocês. Felipe, você é o próximo. Fica à vontade. Boa noite, tudo bem? Uma pergunta muito simples. Você pode ter uma assertiva muito boa, um percentual de 75% a 80%, né? Só que tem um retorno pequeno. Por quê? Você coloca um stop, uma perda de 5, 10 pontos, e um gain você fala, vou querer um ganho de 5 a 10 pontos ou mais. Só que o problema é, andou um pouquinho, você fica com aquele medo, que é a brincadeira que a gente fala mão de alface, e para. E no final do mês você acaba olhando lá, eu movimentei 3 e perdi 2, sobrou só 1. O que a gente tem que fazer ali no psicológico durante o dia para conseguir segurar um pouco mais, conseguir não andou um pouquinho a favor, já parou com medo de voltar, e quando tá voltando, você fala, não, ele vai torcer para ele subir e ele continua voltando, né? O voltar, volta cheio, e o ir a gente sempre para um pouco, fala, opa, é melhor um na mão do que 2 passarinhos voando. O que a gente pode fazer para melhorar esse medo, esse receio, que acaba fazendo com que seja assertivo nas entradas, só que tendo pouco ganho ali? Deixa eu te explicar. Primeira coisa, a gente vai voltar lá para aquela parte da autoanálise. Eu me avaliando. Que tipo de operação que eu me sinto mais confortável em realizar? Qual tipo de operação eu me dou melhor? Eu gosto mais e me dou bem, me sinto mais confortável, mais relaxado, com stop curto, com ordem de compra e venda? Ou eu gosto mais de trabalhar com stop mais longo, deixar correr mais leve, mais demorado? Porque tem pessoas que gostam de stop mais curto, elas entende? E tem outras que já gostam de stop mais longo, deixar correr mais devagar. Então eu te falo, se analise bem, perceba o que funciona melhor para você, precisa fazer sentido para você. Quando a gente vai contra os nossos instintos para seguir o que é melhor, por exemplo, vamos supor, igual o caso ali da colega que falou que opera junto com o esposo. Digamos que ele gosta de trabalhar com stop mais curto, mas ela, se ela for trabalhar com stop mais curto, ela já começa a ficar ansiosa, já começa a gelar a mão, já começa a ficar desequilibrada, ela prefere o mais longo para deixar correr mais leve para ela. Então, se analise. Se ela for fazer da forma que ele faz, ela está indo contra o ritmo energético dela, contra aquilo que ela acha mais confortável para ela. Então, eu te falo, analise. Qual sistema operacional você dá mais certo? Que tipo de entradas que eu gosto de fazer? Aonde que eu quero deixar o meu stop? Entende? É por aí, tá bom? São exatamente 8 horas e 11 minutos. Podemos para mais uma pergunta ou seu tempo já encerrou? Pode ir para mais um. Vamos lá, Diego. Boa noite, Cristiane, tudo bem? Boa noite, bem, você? Vou tentar relatar uma situação brevemente aqui. O que eu queria mesmo é que você, se é por aí o caminho ou não. O que acontece? Eu já tenho alguns anos de mercado e sempre vim remando na seguinte questão: estopar. Cezinha, o que mais me fascinou no NT é o quê? É estopar. Cezinha, eu vim aqui aprender a estopar, cara. Francamente falando, estopar. E o que eu vim vendo, principalmente naquela semana que o César ficou na parte da manhã, que tu narrava o mercado, ali eu aprendi horrores aquela semana.
E comecei a me moldar e tal, e foi aquela semana, porque eu nem conta de avaliação não tinha mais. Foi lá que eu tomei coragem e digo, não, peguei uma avaliação e digo, vamos começar a trabalhar uma avaliação. E vinha que era uma maravilha. Operava quando? A partir da abertura do mercado. E começou a funcionar muito bem. Por quê? Sempre que eu quebrei uma conta, seja avaliação ou seja PA, o que aconteceu? Eu começava a operar naquele mercado lento, naquele mercado antes de abrir o mercado. Quando eu chegava na hora de abrir o mercado, eu já estava todo enrolado. E já estava naquela espiral paranoica, negativa, de faz qualquer coisa, eu preciso correr atrás, tu já não avalia nada. O que eu comecei a fazer, percebendo isso, certo? Nem notícia mais, não interessa o que aconteça. Eu abro minha primeira operação após as 10h30, após a abertura do mercado. E eu tinha me programado, me disposto a fazer operação nas contas, eu vou fazer ou após a abertura, ou tentar lá no operacional do fechamento lá com o Cezinho. É ali que eu vou operar a conta, seja de avaliação, seja patrocinado. Fora disso, eu não vou fazer nada. E comecei a fazer isso. Só que a minha necessidade de, quando eu estou ali no mercado, que o César e o Adalto começam a transmissão às 9, para fazer aquela leitura, bater aquele papo e coisa, eu fico ali analisando, eu tenho a necessidade, porém, tu começa a enxergar tudo que tem que enxergar. O que eu comecei a fazer para suprir essa necessidade? Quer saber? Já que se eu quero clicar agora, eu vou clicar no simulador. E eu boto para o simulador e ali fico. E ali eu tenho feito isso. Isso tem suprido essa minha necessidade de que vai me gerando uma ansiedade de ficar ali, de não ficar, de ficar, de não ficar, até o ponto do mercado abrir. E ali é onde eu começo a fazer as operações. Tem funcionado muito bem até então. Por quê? E outra, é até às 11h30 da manhã. Eu me coloquei a minha meta, que é buscar 50 pontos, e geralmente, quando acontece antes das 11h30, isso que eu tenho achado fantástico. Outra coisa para lidar com o stop, o que eu faço? Eu vejo a possibilidade de entrar e eu entrei. Às vezes, César, se ele correr, se ele não andar a favor, se eu entrar no trade, ele já começar a querer andar a favor e ir, ok. Se o primeiro movimento que ele deu foi contra, e já voltou para o preço, eu já saio um pouquinho positivo, eu já paro, eu digo, opa, pera aí que ele ainda está sacudindo, ele ainda não foi. E saio ali. E tem dias que eu apenas um trade, eu saí ali, e é difícil eu buscar mais que 20, 15 ou 20 pontos. Quando ele dá aquela esticada e aquela primeira parada, eu já costumo realizar. Por quê? Eu não deixo voltar. Não tenho deixado o trade voltar. Ele andou ali para cima 5 pontos, 7 pontos. Conforme ele for andando, ele não volta mais negativo. Eu não deixo mais ele voltar negativo. Tem funcionado. E às vezes tenho fechado a meta que eu me disponho a fazer de pontos ali, tendo dado um trade com alvo. O resto saindo tudo nessas proteções, sabe? Então, eu queria entender se é meio por aí o caminho, porque isso tem me dado uma tranquilidade e eu tenho conseguido evoluir dessa forma. Você mesmo já deu a resposta para você, porque você já viu que funciona para você. Isso é que é o importante, é você analisar assim, essa forma que eu estou operando faz sentido para mim? Essa forma eu me sinto confortável, equilibrado, está funcionando? Então é isso. Cada indivíduo tem um funcionamento diferente. Se você está se dando bem, para você funciona. Entende? O importante é a gente identificar aquilo que está funcionando e permanecer nele. Agora, quando está desconfortável, não está funcionando para mim, eu preciso procurar uma forma de acertar. E aí, vai procurando. Cada indivíduo responde de uma forma. Entende? Maravilha. É só para ver se daqui a pouco o caminho é meio por aí mesmo, porque funcionou, tem funcionado. Inclusive, teve um dia... Essa é a resposta. Segunda-feira foi um dia que fui até as 11h30 e não atingi a meta. Eu digo, ó, deu 11h30, tchau, acabou. Tchau e acabou.
tenho feito isso e tem funcionado. Porque muitas vezes, que já no passado não tão distante, o que acontecia? Entrava meio-dia, às vezes era uma quando eu não estopava do jeito que eu estopo hoje, era uma operação que já tinha dado conta, tu fica na esperança, tu fica no não sei o quê, e passa 11h30, passa meio-dia e vai adentra a tarde, tu correndo atrás do... Sabe o cachorro quando tá correndo atrás do rabo e não sai do lugar? É aquilo lá, só que aí tu corre atrás do rabo, é um cachorro que vai fazendo um buraco, conforme ele vai correndo, tu vai te enterrando naquele buraco cada vez mais. Então, acabei por optar, porque o meu limite é o quê? É aquele período, certo? Com um limite de loss pré-estabelecido, óbvio, se atingir o limite de loss para também, o limite de gain para também. Mas como eu tenho me dado esse peso maior para essa proteção, talvez até um pouco antecipada nesse momento, talvez no momento futuro mude um pouquinho esse abandonar a operação, já meio não foi a favor como eu queria, já abandono, cai fora e espero uma próxima oportunidade. Entendeu? Talvez num futuro não muito distante isso comece a mudar ou melhorar, mas nesse momento acho que por aí que eu tenho me encontrado e tenho me sentido confortável. É isso aí. Nós, seres humanos, estamos sempre em construção, estamos sempre nos avaliando e procurando qual que é o melhor caminho. E sempre podemos fazer mudanças, ajustes e reajustes. Entende? Então, sempre olha, está funcionando, então eu estou no caminho certo. Não está funcionando, está tudo bagunçado, meu emocional, minha forma de operar, então, peraí, onde que eu preciso começar a ter ações positivas, ações, para eu começar a me sentir confortável e ter resultados bons, tá certo? Mudar é normal, mudar é bom, não é ruim, não. Maravilha, muito obrigado. Vai lá, Pitbull. Tinha mais uma pergunta? Vai lá, Pitbull. Boa noite, doutora. Doutora não, né? Doutora Cristiane, isso. Isso, né? E até porque é nosso conterrâneo, né? É de Goiânia. De Goiânia também, né? Nós também sou de Goiânia aqui. Que legal, que legal. Você é de onde aqui de Goiânia? Onde você Oi? fica de Goiânia? Qual Eu estou setor? no centro. Ah, tá, legal. Bom, eu não quero ocupar muito seu tempo, não, porque você falou que ia até o seguinte. Eu queria ser bem sucinto. Se não tiver condições agora, na próxima não tem problema. Se tiver com horário marcado, a gente compreende. Você está com horário apertado? Falar. Pode não, falar? Pode falar. Aí eu atendo. Tá bom. Só para você dar tempo. Eu vou ser bem rápido aqui. Olha só. O meu problema atualmente, e eu acho que deve ser de muita gente aqui, é que o problema maior é a ansiedade devido à questão do financeiro. Por a gente não ter um fluxo de caixa. E assim, não está, vamos dizer, bem claro até agora, porque o Adalto, mais claro do que transparente que o Adalto e o Cezinha, é impressionante, né? Mas por a gente estar parado, sem trabalho, e estar com o fluxo de caixa, né, apertado, a gente fazendo só bico, essas coisas. Então, assim, eu já estou no mercado, já tem 7 anos. Aqui, em Paper Lead, já vai aí para, acho que uns 4, né? E sempre em escolas que realmente procuravam mostrar, mas não tão claro igual os meninos aqui, né? Então, posso dizer que eu estou começando agora, né? Eu não tão agora, mas assim, o Paper Lead eu já domino, já entendo, mas a questão é, cara, eu vou falar uma coisa aqui que vai servir para todo mundo. Esse lance da mesa, essa ansiedade toda de você estar assim, é igual aquela propaganda do Neymar. Estou quase chegando, mas aí eu vou e perco tudo, né? E agora, eu falei para o Cezinho ali agora, essa semana, que eu estou fazendo de pouquinho em pouquinho, no micro, para não levar porrada e perder conta como eu já perdi, né? Então, eu quero saber de você o seguinte, eu estou levando pouquinho em pouquinho, mas a ansiedade de poder chegar e fazer um colchão, que eu já estou começando a fazer para poder pedir, ela está tamanha, porque hoje, por exemplo, hoje, quer ver, eu estou igual o colega que passou aqui agora, eu estou com 2 semanas só de game, e hoje eu levei 2 lotes, sabe?
Então, assim, não que eu quero me espelhar no Serginho, no Adalto, que foi bom hoje, mas, assim, cara, é frustrante, sabe, doutor? Então, eu quero ouvir de você, que vai servir para muita gente, qual a mentalidade que a gente deve usar. Porque eu posso dizer o seguinte, eu já estou muito evoluído, depois que eu entrei aqui, de poder aceitar um pouquinho por dia. Você está entendendo? Que seja 100, que seja 150, que seja 50. Eu paro, faço meu relatório e está de boa. Mas, assim, a necessidade da tamanha, sabe? É isso. Então, a mentalidade está certa. É o que eu também oriento para os meus assistidos nas análises. Melhor pouquinho do que querer muito e perder. Agora, quando está nessa situação, e não é só você, tem outras pessoas também que estão nessa situação operando porque estão na urgência de ter que fazer um dinheiro logo, aí que mora o perigo, quando você está quase chegando no resultado e começa a ser tomado pela ansiedade por causa da necessidade, porque a gente tem necessidades fisiológicas, nós temos contas para pagar. Então, a partir do momento que você foca e está naquela aflição de ter que fazer o saque logo, aí que mora o perigo. Eu sempre falo para os meus assistidos assim, quando já estiver próximo de fazer um saque, não mexa nessa conta. Faça qualquer outra coisa, espere passar o prazo para você sacar. Porque a tendência de dar uma cegueira emocional e a pessoa fazer uma besteira e perder tudo é quase que 100%, porque eu tenho visto isso muito acontecer. Porque aí entra a parte do emocional. Nós não temos 100% em nosso consciente aquilo que nós prendemos e recalcamos em nós, que são feridas emocionais, de coisas que eu ouvi, que eu passei, que estão registradas no meu cérebro, em todo o meu corpo. Passei lá na minha história de vida, do que eu ouvi sobre a necessidade financeira, que dinheiro não presta. Você está entendendo? De repente, nesse momento crucial, aquilo vem à tona. E eu estou com um caso desse, que a pessoa, sempre quando está próximo, faltando 2 dias para fazer o saque, ela quebra tudo. E chega, vamos puxando, porque é quase que espremendo mesmo a laranja ali, uma sessão de análise para chegar qual é a causa raiz disso. Por que que isso está se repetindo? Até que chegamos no ponto de ele trouxe a clareza. A família é bastante humilde, lá do norte do Brasil, bastante humilde. Todos estão ainda na mesma situação, estagnada financeiramente, não conseguiram evoluir intelectualmente, não procuraram melhora de vida, e ele foi a única pessoa que saiu daquilo. Começou, primeiro saiu do Estado, saiu do país, saiu fora, em busca, imagina o tanto de coisa que essa pessoa passou, em busca de algo melhor. Então, hoje, quando ele está quase perto de sacar, imediatamente ele lembra do irmão, que tem quase a mesma idade dele, e que está numa situação muito difícil. Lembra da família, dos primos que estão todos numa situação bem, quase que miserável financeiramente. Então, ele se culpa. Entende como que a história de vida se manifesta naquele momento? E ele não tinha consciência disso. Foi nas sessões de análise que a gente foi puxando, até que ele falou, é isso mesmo que está acontecendo. Se eu sair, ter resultado e sair da mesma condição que eles estavam, eu não vou me perdoar. Por que que eu consigo e eles não conseguem? Aí eu estou trabalhando nele a crença do merecimento, com técnicas de visualização, desde a alimentação, que não teve, substituindo porque o cérebro não sabe o que foi real
e o que é imaginado. Então, nós estamos fazendo um trabalho de substituição, não é apagar, não, a gente não apaga memória, mas a gente pode substituir. Se na minha infância eu passei fome e eu vi coleguinhas comendo alguma coisa e eu escutei, é para eles, você não merece ter isso, como que hoje, adulto, eu chego na condição de poder comprar o que eu quiser para comer e ter o dinheiro que eu quiser e poder fazer um saque, se eu internamente acho que eu não mereço? Por que que eu vou me destacar, sendo que toda a minha família está lá naquela situação? Então, eu estou fazendo um trabalho para que ele consiga entender que ele merece, que ele pode hoje comer sim. Aí tem todo um passo a passo que a gente faz para colocar novas lembranças. E para ele entender que ele pode sim poder sacar esse dinheiro e merece ter uma vida melhor, e através dele, ele pode ajudar os outros. Entende? Que aí ele fica aquela sensação de culpa. Por que que eu posso e eles não podem? Entende? Então, é se sentir, eu posso, eu mereço, e a partir de eu estando bem, eu posso ajudar quem eu quero. Aí ele se dá a permissão, porque enquanto a pessoa não se permite a ter conforto, a ter um carro, a ter coisas boas, ele mesmo não vai, entende? Atingir aquilo, porque ele não está se permitindo. Eu entendo perfeitamente. No meu caso, eu não estou muito, graças a Deus, minha família está bem, né? Mais próxima, meus irmãos, mas o meu negócio mesmo, não que eu me preocupe com eles, é lógico que a gente se preocupa com a família, mas o meu negócio mesmo é, eu moro só, eu tenho os meus boletos, eu tenho minhas responsabilidades, né? E não estou aqui no mercado para pagar boleto, isso é fato, tá, Serginho? Deixar bem claro, porque senão você vai me dar uma chinelada. Isso aí eu adalto. Mas eu não estou aqui por causa de pagar boleto, eu estou aqui para cumprir um processo de, ou seja, de profissionalismo. É isso que eu estou correndo atrás há 7 anos. Então, nesse momento agora, mais crucial, até pelo nosso país, nossa situação, a gente está querendo, pelo menos, não é muita coisa, começar a ter pelo menos um pouco de recursos, está entendendo? E aí, eu quero dizer para você que é o seguinte, graças a Deus, mesmo levando logo com hoje, eu estou com a minha cabeça boa. Eu comecei a assistir a live de vocês, a nossa live aqui, da rua, no celular. Eu estava fazendo caminhada, eu estava arejando a cabeça, para depois já chegar aqui e tranquilo. Não perdi, foi só mais um dia. O negócio é só a ansiedade de começar a ter a sequência de sacar. Você está entendendo? E poder ter aquele recurso e falar assim, cara, tudo que eu estou fazendo, acordando cedo, estudando de final de semana, está rendendo. Mas aí você falou uma coisa agora mesmo que faz totalmente jus. Eu estava te acompanhando. Nós já estamos no game, nós já estamos no sendo gerencial. Porque a partir do momento que você sabe ganhar e perder, você é consistente, não é mesmo? Então, assim, é só para afinar, funilar o que eu estou perguntando para a senhora, para você, sobre a questão de o que a gente pode fazer para ficar mais tranquilo. Você acha que eu estou no caminho certo, pensando do jeito que eu estou, mesmo chateado de não estar recebendo ainda, sacando? Pode puxar a orelha. Não. Eu só estou sem saber, assim, como que eu vou passar aqui, porque, assim, nos atendimentos, de acordo com a necessidade da pessoa, eu adapto ferramentas para ela trabalhar a ansiedade dela. Entende? Não é assim uma receita de bolo. Aquilo que faz sentido para uma pessoa, de acordo com a história de vida dela e com a fisiologia dela, pode ser diferente para outro. Então, se eu colocar, por exemplo, uma receita geral aqui, não vai fazer sentido. Entende? O que eu falo é o seguinte: tenha fé em você,
todas as vezes que for operar, sinta para operar bem. Seja fiel ao seu plano. Se valorize mais, se respeite mais, se ame mais. Se estiver complicado esperar chegar até ter alguma renda, arrume alguma outra coisinha que te dê essas condições para você ir pagando as necessidades, né, que são mais urgentes, e continue focado no seu processo, que vai dar certo, tá? Sempre, sempre faça, isso qualquer pessoa pode fazer, sempre faça exercícios de relaxamento antes de operar. Sempre, quando você se sentir ansioso, traga a atenção plena, toda a atenção, direcione os seus pensamentos para a ponta do nariz, direcione para cá, foque na sua respiração, puxe o ar profundamente e segure no peito. Quando você sentir que não está conseguindo, aí vai soltando bem devagar pela boca, como se estivesse tirando de dentro de você todas as suas preocupações. Atenção plena na respiração, puxando o ar profundamente, trazendo paz, tranquilidade, equilíbrio para dentro de mim. Segura essa paz, esse equilíbrio dentro. E vai soltando bem devagar pela boca, tirando tudo que não te serve mais. Esse é o único exercício que eu posso passar para todos. Que isso aí dá certo para todos. Agora, o restante das outras ferramentas aí é muito pessoal. Que aí eu vou pegando de acordo com o que a pessoa traz e eu vou trabalhando pontualmente na necessidade dela. Mas faz esse exercício que você vai se sentir muito melhor. Tá bom? Pode deixar. Inclusive, até baixei um aplicativo esse final de semana, viu, Cezinha? E para você também saber, de Mindset, né? Eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, mas ele é muito bom e está começando a surgir efeito, assim. Por isso que eu estou tendo mais aceitações com relação a isso, tá? Cris, muito obrigado. Desculpa estar tomando seu tempo e você está atrasada já. Cezinha, muito obrigado. Boa noite a todos aí. Muito obrigado. A gente vai seguir isso aí. Espero você nas próximas vezes. Pessoal, fiquem na sala. Eu quero só mais um papinho de 10 minutos com todos que estão aqui. Cris, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência aqui de estar respondendo aí aqueles que tiveram interesse em estar tirando as dúvidas com você. Pessoal, a Cris vai mandar novamente os contatos dela. Estarei postando lá no nosso grupo do WhatsApp. Quem tiver interesse pode fazer contato dela. Ela é uma excelente profissional. Eu já tenho aí conversas com outras pessoas que já estão tendo resultados com ela, e a gente fala assim, o nosso emocional rege 90% de tudo que a gente... Podem acreditar nisso, podem acreditar. Então, quem puder, fale com ela. Não estou fazendo uma propaganda, a gente não ganha nada com isso. É pela profissional que ela é, que ela está mostrando aí que de fato. Tá, Cris, mais uma vez, aquele rapaz lá que está com um problema na casa, que você falou, vender a casa, fala com ele conversar com a gente aqui para vir fazer parte da nossa família, que a gente vai acolher ele muito bem. Pode ter certeza disso, tá bom? Vou passar o recado. Gente, e eu agradeço imensamente essa oportunidade aqui, porque para mim eu estar somando e podendo trazer clareza para vidas, porque cada pessoa que eu encontro é uma vida. E eu também hoje estou muito feliz e até comemorei com chá, né, gelado, porque eu não podia tomar nada, porque eu ia trabalhar até mais tarde. Comemorei com a taça de chá, que hoje uma pessoa que eu estou atendendo, ela teve um excelente resultado e já vai conseguir fazer seu saque, depois de 4 anos de lambada. Então, é muita vitória e eu vibro com cada resultado. Cara, eu fico emocionado com isso, de verdade. De verdade. Eu estou toda arrepiada aqui, que eu estou super feliz com ela. Então, gente, um beijo para vocês, tá? Foi um prazer. Muito obrigado. Até mais. Até mais. Tchau. E a você, meu brother e sister que ficou até aqui, estamos encerrando a aula gravada. Você que não pôde assistir, assista a aula, uma aula sensacional hoje, não foi muito comprida, mas assim, aquilo que foi nos passado hoje, mais 7 comportamento, vale muito a pena você assistir. Você que assistiu a aula até aqui, reveja, que faz todo sentido. Então, muito obrigado. Estou encerrando a aula por aqui. Valeu.
Só um minutinho.